Igreja, muita saudade de todos, não é? Vamos à palavra, para a honra e glória do Senhor. Essa palavra ela vai nos abençoar. Eu acredito muito nisso como igreja. Nós vamos para Isaías no capítulo 40. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 40 de Isaías. Eu estarei lendo a partir do verso 28 de Isaías 40. Isaías 40, capítulo 40, a partir do verso 28, será a base daquilo que Deus tem para falar conosco. A palavra de Deus diz o seguinte, igreja: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que privilégio o Senhor me dá nessa noite de trazer a sua palavra, que é a sua palavra. Que os nossos ouvidos, que os nossos corações a partir de agora estejam atentos para ouvir de Ti, mediante a ação do Espírito Santo, a sua palavra. Que as nossas mentes estejam cativas a Te ouvir, para sermos ministrados e abençoados. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Como a palavra de Deus diz, a sabedoria de Deus, amada igreja, a sabedoria é insondável. Nós não podemos examinar, nós não podemos explicar a sabedoria. A sabedoria de Deus, para nós, ela é absolutamente impenetrável e misteriosa. E nós não conseguimos compreendê-la. A sabedoria de Deus e a soberania de Deus, elas caminham em paralelo, caminham juntas.
a soberania de Deus que Ele tem aos que o seguem, aos que o veneram. Na verdade, a soberania de Deus, ela se apoia na sabedoria de Deus. E a partir daí, Deus, que é Deus, Ele conduz a minha vida e a sua vida. Se eu e se você, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, ou um cristão, um crente que está ouvindo essa palavra, se você verdadeiramente segue a Deus, tem um real propósito de andar com Deus, de seguir os seus passos, de seguir o seu caminho, se verdadeiramente nós como igreja, do fundo do nosso coração, reconhecemos o senhorio e reconhecemos um Deus, não só Senhor como Salvador, eu e você, todos que se assujeitam, nós estaremos sujeitos à sabedoria e à soberania de Deus. Nós estaremos sujeitos às ações de Deus. Toda a ação que Deus, em sua sabedoria, Ele utiliza na minha vida e na sua vida, Ele utiliza também a sua soberania. Porque Deus, Ele tem a absoluta autoridade na minha vida e na sua vida, quando reconhecemos que o Filho dele é o nosso Senhor e Salvador. Quando verdadeiramente eu reconheço Deus como meu Senhor e Salvador e espero nele. E aí Deus nos traz para esse verso, para essa passagem do profeta Isaías. Os que esperam no Senhor, os que reconhecem o Senhor, têm as suas forças renovadas. Subimos como asas de águia, corremos e não nos cansamos, caminhamos e não nos fadigamos. Porque esperando em Deus, eu espero as suas ações. Eu espero as suas atitudes. Eu espero Deus conduzir a minha vida. Então, se inicia, acontecem fatos na nossa vida. Vão acontecendo fatos nas nossas vidas, onde Deus nos leva a entendimentos que outrora nós não tínhamos. Deus, Ele, na verdade, nos força a ter. Ele nos força a gerar atitudes que nós não sabíamos que tinham coragem. Porque nós estamos no guarda-chuva de Deus. E é Ele, só Ele, que durante esse processo,
entre servos e Deus. Ele vai renovando as nossas forças. Ele e só Ele vai nos tornando mais fortes. E esse processo, às vezes, é um processo que nos deixa cansados. Mas quanto mais entendemos, mais as nossas forças são renovadas. E faz absoluto sentido isso que o profeta Isaías escreve. Porque o subir com asas de águia significa que Deus faz com que nós, conforme vai aumentando a atitude, conforme vai aumentando o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus, Ele vai fazendo com que a gente suporte cada vez mais a pressão. Como as águias suporte a pressão dos ventos. E mais do que isso, faz com que essa pressão não nos atinja. Essa pressão nas nossas vidas, quando a gente começa a entender, ela não nos afeta. Toda e qualquer mudança brusca, nós não sentimos, porque nós nos tornamos cada vez mais fortes em Cristo Jesus. E nós, na verdade, nem sabíamos que tinham essa força, como, por exemplo, o testemunho da Karina. Que Deus a acompanhou nesse momento de aflição e a tornou o quê? Forte. A protegeu, aguardou força e coragem talvez que ela não tinha. Mas que a presença de Deus nos faz correr e não nos cansar, caminhar e não nos fatigar. Sabedoria e soberania de Deus, amados, nos torna cada vez mais forte. É evidente que tudo que fortalece o nosso espírito, o nosso relacionamento com Deus, a nossa alma ela sente. A nossa emoção é sentida. E o que Jesus Cristo pede para nós, um dos grandes objetivos que Jesus Cristo pede para nós, começa a ser cumprido quando eu entendo que o meu espírito é fortalecido por Deus. E é quando eu vou entregando a Jesus Cristo o meu fardo. Pois somente em Jesus Cristo, eu e você, encontramos descanso para a nossa alma, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para a nossa vontade. É por isso que lá em Mateus 11, Jesus Cristo, ele de uma forma, não é, de amor, ele diz: venham, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Palavras de Jesus Cristo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu, Jesus Cristo, eu sou humilde e manso. Sou humilde e manso de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, para a sua vontade, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve.
O que Jesus Cristo diz hoje para nós, para mim e para você, que a gente entregue o nosso fardo para Jesus Cristo, para que efetivamente a sabedoria e a soberania dele reine nas nossas vidas, para que esse fardo ele fique mais leve e Jesus Cristo ajude com mansidão e humildade, nos ajude a carregar. Porque Jesus Cristo nos alivia, Jesus Cristo nos ensina. Além disso, ele nos dá várias possibilidades de enxergarmos e de mudarmos. Ele nos dá a oportunidade de corrigir aquilo que na minha e na sua vida deve ser corrigido. Porque dentre tantas coisas que a Bíblia fala, a palavra de Deus, ela sempre nos lembra em espírito e em verdade que nós servimos um Deus santo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, João nas suas cartas, Pedro nas suas cartas, exaltam a necessidade de buscar a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Eu, quando me entrego a Jesus Cristo, e Ele efetivamente nos dá a sua soberania e a sua sabedoria, Ele sempre, absolutamente sempre, nos faz lembrar de sua santidade. Nessas 2 últimas semanas que eu estive internado no hospital, Deus, Ele se utilizou de sua soberania e de sua sabedoria para que eu entendesse algumas coisas que eu não estava entendendo. Que eu praticasse algumas coisas que eu não estava praticando. É verdade. E para a honra e glória do Senhor, eu estou falando isso, igreja. Por quem? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Amém? E para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, a minha alma ela foi diminuída. E meu espírito fortalecido. Em Deus, em Cristo Jesus. Existiram certos momentos de silêncio, porque lá se foram mais 14 dias num leito do hospital. Deus, Ele falou muito comigo através do louvor que a Ana me mandou. Eu não tinha ouvido esse louvor, mas ela me mandou e falou, escuta esse louvor. E a partir desse louvor, igreja, eu pude entender algumas coisas que eu não estava entendendo, inclusive por que eu estava lá. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência real de um louvor chamado Tá chorando por quê? Por que você está chorando? É de uma banda chamada Preto no Branco?
cantada por César Menotti e Fabiano. Hoje ainda eu quero compartilhar com vocês esse louvor. Deus, através desse louvor, Ele me perguntava quando a minha alma estava abatida, e ficou muito abatida, quando a minha alma estava chorosa. Deus, em espírito e em verdade, Ele perguntava para mim: está chorando por quê? Por que você está chorando? Porque o médico falou que você está com 3 pontes de safena para fazer no peito? Que ele imediatamente sugeriu operação para você? Que você está num hospital, num leito, com dúvidas? Que você está ausente da sua família? Da sua igreja? Com risco de perder a vida? Você está chorando por quê? Por que você está chorando? Por que você está chorando se você tem um Deus que pode te curar? Por que você está chorando? Porque você serve um Deus que nunca te esqueceu. Está chorando por quê? Deus quer falar conosco, igreja. Deus, Ele quer se apresentar. Deus quer nos orientar. Se você estiver chorando, eu faço a mesma pergunta que Deus fez para mim. Está chorando por quê? Por que você está chorando? Deus falou através dessa canção que Ele sabia de tudo o que estava acontecendo comigo. Ele sabia e Ele sabe de tudo que acontece com a gente, as nossas aflições. E Ele foi claro: eu estou cuidando de você. Deus está cuidando de nós, igreja. Amém? Diga um glória a Deus onde você está. Deus está cuidando de você. Deus cuida de mim. Deus cuida da nossa mente. Deus cuida da nossa saúde, Deus cuida do nosso ministério, Deus cuida da nossa família, Deus cuida do nosso emprego, Deus cuida do nosso filho, Deus cuida da igreja, porque a igreja é dele. Deus, em sua sabedoria e a sua soberania, Ele cuida de mim, cuida de você. Deus sabe de tudo o que está passando conosco. Num determinado momento, essa música que eu acho que foi feita para mim, porque tudo vai se encaixando, Deus pergunta: você lembra de onde você veio, João? Automaticamente eu lembrei de onde eu vim. Pediu para me lembrar de todos os livramentos, visíveis e não visíveis, como por exemplo da Karina, que foi absolutamente visível. Mas Ele nos pede, me pediu, para que eu glorificasse, exaltasse o seu santo nome para todos aqueles livramentos invisíveis, que nós não sentimos, mas que Ele nos livra. E ainda Deus me fez lembrar de todo o seu amor, de toda a sua misericórdia, de toda a sua graça na minha vida, na vida da minha família, da vida dessa igreja abençoada.
Deus ainda diz que onde nós colocarmos a nossa mão haverá prosperidade, porque nós o servimos. Digam amém, igreja. Deus nos livra do mal, como tivemos também o testemunho do pequeno Felipe, do Paulo, da Ariana. Pois quem cuida de nós não dorme, igreja. Quem cuida de mim e de você não dorme. Deus, na canção, pediu para que eu se levantasse, porque muitas pessoas me amam. Que canção maravilhosa, que louvor. Tá chorando por quê? Lembrei de alguns salmos de Davi, quando ele fala que a alma dele estava abatida. Oh, minha alma, por que está abatida? Mas imediatamente Deus falou que tudo vai acontecer e que tudo vai passar. Esses versos eu confesso a você que eu chorava cada vez mais. Tudo vai passar. Porque Deus fez entender o que eu deveria ter entendido naquela cama, naquele hospital. Eu pude, para a honra e glória do Senhor, abençoar vidas também. Testemunhos de oração na UTI, para pessoas que estavam precisando de restauração de casamento, reaproximação com Deus. Eu poderia andar, eu estava bem, ainda com a lombalgia, mas bem, eu podia andar. E começava a cuidar das pessoas que estavam do meu lado, dando sopa, água durante a noite. Testemunho de crentes que passaram e depois me mandaram mensagem. De um que também teve infarto, cateterismo. Falou, puxa vida, pastor, como foi bom estar com você nessas horas. Está chorando por quê? Tudo vai acontecer e tudo vai passar, igreja. Eu creio na cura. Eu creio na cura. Jesus Cristo cura, ressuscita. A minha operação de tão urgente ainda não foi marcada. Eu estarei indo num médico, cardiologista amanhã. Mas o principal de tudo isso é que Deus, nesse período, Ele pediu para que eu corrigisse algumas coisas que eu precisava corrigir. E para a honra e glória do Senhor, eu já comecei a corrigir. E creio na cura. Porque eu creio no médico dos médicos. Peço que você esteja orando também, né? Porque nosso Deus é um Deus de cura, um Deus de restauração. E eu creio nisso, porque eu oro isso. Amém? Eu tenho fé nisso. Amém, igreja? Era essa mensagem que eu queria compartilhar com você hoje, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos afastados 2 semanas. Era um processo realmente que eu precisava ficar monitorado, tomando soro, porque realmente eu estava
sendo medicado, sendo acompanhado. Mas nós servimos um Deus do impossível, do sobrenatural, que vem hoje nos falar. Está chorando por quê? Não chore. Eu não sei, igreja, no seu íntimo o que você está passando, as suas dúvidas, os seus anseios. Eu só sei de uma coisa, Deus sabe. Deus, Ele sabe. E como diz o profeta Isaías, espera no Senhor. Espera no Senhor. Como diz Jesus Cristo, vinde a mim vocês que estão cansados. Vinde a mim vocês que estão sobrecarregados. Vamos fazer o natural, que Deus faz o sobrenatural. Amém, igreja? Essa é a mensagem de hoje. Eu continuo orando por cada um de vocês, pela igreja. E o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Um Deus de sabedoria. Um Deus de soberania. Que está ao seu lado. E que quando a gente clama realmente de todo o coração, igreja, Ele vai te mostrando, Ele vai te acalmando, Ele vai enxugando a sua lágrima, Ele vai fazendo com que a gente continue para o alvo que é Cristo Jesus, que a gente continue como o passo do elefantinho, não é? Caminhando para o alvo, não é? E buscando a santidade. Sede santos porque eu sou santo. Amém, igreja? Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. Deus assim pediu para que eu trouxesse essa palavra, o meu testemunho, para a honra e glória do Senhor. Amém?